de Judas só tem um capítulo. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Grande Criador, dê-nos mais desta palavra, este pão da vida, quando estamos reunidos para comer o maná escondido. As pessoas não conseguem achá-lo, porque foi escondido dos grandes e revelado aos pequeninos. Mas estamos aqui para continuar comendo esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Anjos em prisões. Bom, estes que desobedeceram a Deus, estes que foram rebeldes a Deus, eles já foram lançados do céu. Nós precisamos ver se a nossa natureza é igual ao anjo rebelde, o anjo caído, o anjo que ficou em prisão, ou se a nossa natureza é como aquele anjo livre, o anjo que obedeceu, o anjo que não quis ser algo grande e que ficou guardado no seu principado. O outro não, o outro, ele saiu da sua posição. E você tem que saber que todos eles influenciam a terra. O anjo em prisão está influenciando a terra, o povo. E o anjo também livre, o anjo de Deus, os anjos de Deus também estão influenciando o povo. Nós temos, diz Paulo, uma grande nuvem de testemunhos que também nos seguem por onde nós vamos. Eu estava pensando nisto, a gente tem que passar por várias coisas aqui, mas um anjo encarcerado, um anjo preso, isso está aqui dentro da mensagem, almas que estão em prisão agora, pregada pelo irmão Brana. Temos que notar estas prisões para ver se nós não somos um anjo deste. Quando se fala em anjo, você tem que lembrar em várias coisas. Você não pensa só em coisa do céu. O pastor, o mensageiro, ele é chamado de anjo na Bíblia. Um que leva a mensagem, ele é chamado de anjo. Mas tem uns que levam a mensagem, ele é um anjo caído. Não é que ele fica sem levar a mensagem, não, ele leva uma mensagem caída. Ele é um anjo caído, ele é um anjo rebelde, ele leva uma mensagem rebelde. Ele não leva a mensagem original, porque ele não a tem. Isto são as naturezas, você vai ver, das pessoas na terra. Tem uns que você tenta levá-los à palavra e você nunca vai conseguir. Eles são rebeldes. Você não pode duvidar que eles são anjos também.
que são mensageiros, são pastores, são pregadores, são obreiros, evangelistas, e são anjos. Mas por não permanecer no original, então eles estão fazendo um trabalho oposto ou paralelo. Eles fazem esse trabalho porque eles caíram do que é original. Este anjo caiu, e ele não caiu sozinho. Você pode ver que teve as demais estrelas, a terça parte das estrelas do céu acompanhou este anjo caído. Então você não pensa que o anjo caído não tem adeptos, que o anjo caído não tem quem o escuta, quem tem prazer com ele. Todos os anjos, eles satisfazem o povo, conforme a natureza do povo é a natureza do anjo que está no povo, é a natureza do Espírito que está agindo no povo. Então isso já vem de muito tempo atrás. A rebeldia destes anjos, e a rebeldia é aquele que recusa obedecer uma ordem superior. E os anjos que caíram, eles deixaram de obedecer uma ordem superior para obedecer uma inferior. Eles deixaram de obedecer a Miguel para obedecer a Lúcifer. E Lúcifer era um anjo de luz. Por isso tem pregadores também que é tido pelo povo como anjo de luz. O povo crê nele. Você não pensa que é só trevas. Ele está em prisão, ele está em trevas. Mas quem crê nele acha que ele é luz. Quem crê nele recebe influência dele. E por isso eles são cheios de algo. Não são cheios da palavra, mas são cheios de credo. Eles não podem se alegrar com aquilo que é original. Eles têm que tomar algo pervertido igual eles mesmos. É como aqui no mundo, você pode ver que a mulher boa, é difícil ela andar com a mulher má. O homem bom, de caráter, é difícil andar com o que não tem caráter. Porque ao andar com aquela pessoa, todos te julgarão igual àquela pessoa. E não é só o ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas o irmão Brana diz, deixe-me ver com quem você anda, que classe de literatura você lê, e eu te direi que classe de espírito está em você. Então a gente tem que perceber que tipo de espírito está em nós. E esses anjos são espirituais. Você não tem um anjo carnal com você. Você tem um anjo espiritual. Tanto o espiritual para o mal, como o espiritual para o bem. Eles estão seguindo o povo na terra. Então não é de admirar que quem se droga gosta de quem se droga. E quem fuma gosta de quem fuma. Quem bebe caminha com quem bebe. Então quem gosta de uma religião fácil sempre caminha na religião fácil. Quem gosta da palavra caminha com a palavra. Isso tudo está bem claro dentro de nós. E tudo isso são movimentos espirituais, do bem e do mal, e que influencia o nosso planeta. E nós estamos aqui, vivendo nesse planeta. Mas este planeta não é só influenciado pelo mal. Há uma influência nesse dia de homossexualismo, porque é para cumprir a Bíblia. Você não pode nem falar contra, é para cumprir a Bíblia. Ah, não devia existir. Pô, se não existisse, não podia existir uma coisa autêntica da Bíblia. Então, se existem essas coisas erradas na terra, é para cumprir a Bíblia.
Você tem que deixar que elas existam. Não adianta você querer proibi-las. Elas estão cumprindo um lado da Bíblia. E são espíritos que estão manifestados no nosso tempo, como manifestou no tempo de Ló. Não se pode mudar. Como evitar casamento e divórcio? Se é o tempo dele, você tem que lutar para isso não acontecer com você. Mas você pode não dar conta que isso penetre na sua família. Isso são anjos que estão nesse tempo, anjos insatisfeitos. E por estar insatisfeito com o casamento, arruma um segundo, um terceiro e assim por diante. E não há nada que o satisfaz. É o espírito do dia, você não pode negar. Assim como não se pode negar a manifestação do Espírito Santo como Filho do homem na terra. Filho do homem não está manifestando no céu, ele também desceu para a terra. Se o anjo caído veio para a terra, Deus também veio para a terra. E se o anjo caído se materializou em homens e se materializa em homens, o anjo do céu também se materializa em homem. É só você dar uma olhadinha e ver que essas coisas estão ao seu redor. Você não tem que praguejá-las, elas já são. Como você não tem que abençoá-las, elas já são. Se você amaldiçoar um povo que está vivendo o ministério do Filho do Homem, esta maldição não pega. Por quê? Porque ela já está abençoada. Se você quiser amaldiçoar o judeu, não pega, porque ele está abençoado. Bendita, todas as nações estavam ali, sendo benditas em Abraão. Então, nesse dia, se você quiser amaldiçoar a noiva gentia, não pode. Nós já fomos abençoados lá no nosso pai Abraão. Então, nós estamos aqui manifestando. A nossa vida aqui na terra é de manifestar espíritos. Tem hora que as pessoas não gostam, mas é uma manifestação espiritual. A mentira é uma manifestação espiritual de Satanás. O adultério é uma manifestação espiritual de Satanás. A queda dos lares é uma manifestação, a queda dos casais, a queda moral. Isso tudo é que Satanás influencia nesse planeta. Mas Deus não deixou só Satanás, ainda que Deus avisou: o mundo inteiro jaz no maligno. Mas Deus veio aqui no meio destes malignos e agiu como Deus. Você sabe que Deus desceu aqui. Ele desceu em carne em Jesus Cristo. E hoje Ele está em carne em nós. Deus tem vindo em carne aqui, neste planeta, onde é do maligno. Eu vou orar. Tem hora que a gente pensa, aquelas orações que fazíamos antes, e até tem um hino que eu costumava cantar lá por volta de 68, Minha Pátria para Cristo. É muito bonito. Só que tem uma coisa, não tem jeito da pátria ser para Cristo, ela está no maligno. Quem é para Cristo é você. Você que é a pessoa, a pátria, a nação que é de Jesus Cristo. Mas não o Brasil em si, a América do Norte, ou a América Central, ou a América do Sul. Não, é você. Porque Deus está trabalhando em você. Então, só de saber que no meio de toda coisa pecaminosa, Deus veio com a sua santidade. Então, no meio de toda coisa pecaminosa hoje, você tem que saber que Deus quer viver sua pureza, sua santidade através de você. Amém, amém. Bom, anjos em prisões. Deixa eu começar por aqui, onde vocês já ouviram eu ler. Eu tenho que ler mais uma vez. 138, almas encarceradas hoje. Essa é da tradução de Goiânia. Assim é,
você o tem. Recorde bem aquela gente de Israel. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas do Egito, as destruiu porque não seguiram a mensagem. Agora você vai ver esses anjos, eles não seguiram o caminho original. Eles vacilaram, eles deram ouvido a outra coisa. E por isso eles caíram e ficaram em prisão. A pessoa cai e é aprisionada. A pessoa sai da presença de Deus, ela é aprisionada. E tem hora que você é aprisionado pelo jogo, você vê. Pelo fumo, você vê. Pela cachaça, você sente que está aprisionado. Mas quando é aprisionado numa religião, você não sente. Você não pensa que está em prisão. Você pensa que está livre. Graças a Deus, Deus me libertou. E você vai ver do que você foi liberto. Você vai notar que você foi liberto da cachaça, talvez foi liberto do fumo, de alguma droga, e acabou sendo preso de uma denominação, de uma igreja, de uma religião, de uma forma de crer. Você saiu de uma prisão e entrou noutra, e não percebeu. Entende? E é o tempo que a gente está vivendo também. Agora, Deus destruiu aqueles que Ele mesmo libertou. Então, mas como pode fazer isso? Para que libertá-los então? Deus disse para eles o que eles tinham que fazer. E ao invés deles ouvirem a Moisés, eles ouviram Coré, Datã, Abirão. Eles não ouviram a Moisés. Ao invés de ouvir Josué, você viu a família, ouviu o pai de família, o Acã. Acabou morrendo, foi destruído, porque não ouviu a mensagem que Deus estava transmitindo através de um homem. Agora, isso aqui é o que o irmão Brando diz, e nós lemos na Bíblia: Deus libertou Israel e depois teve que destruí-los. Gente, se o povo percebesse que tem acontecido a mesma coisa, Deus libertou nós das denominações. Vamos falar de nós agora. Deus libertou nós das denominações, trouxe nós para a mensagem. Desde 1970 que nós ouvimos essa mensagem, Deus trouxe nós para a mensagem. E dentro desse espaço de tempo Ele tem que matar o povo da mensagem, que Ele tirou de lá. Ter que matar porque eles não seguiram a mensagem. Não pensa que as pessoas, os anjos eram maus. Não. Eles não eram maus. Eles estavam influenciados por outros. Sempre tem um que influencia os outros. Assim como Deus trabalha pelo Espírito Santo, o diabo também trabalha pelo seu espírito. E é um espírito influenciando as pessoas na terra. Então tem os dois espíritos trabalhando aqui na terra. E Deus tirando, dando conselho, e eles desobedecendo e não seguindo aquela mensagem. Eu poderia parar um pouquinho só para te dizer: seguir a mensagem era parar na primeira e segunda etapa. Aí Deus teve que os destruir, os despojar de suas alturas evangélicas, de suas alturas em conhecimento, do que diziam que foram revelados, que sabiam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sabiam que Deus mandou um profeta, que sabiam que Deus é um. Deus teve que destruí-los, porque eles não seguiram a mensagem, eles não saíram da primeira e segunda para a terceira. Agora você não percebe, nem eles percebem que foram destruídos. Eles não estão percebendo. É coisa que acontece nas pessoas, que elas não percebem. O pecado entra sorrateiramente e você nem percebe. Quando você vê, já está contaminado. O que precisa é se livrar desta coisa enquanto é tempo. Agora, deixa Deus trabalhar hoje em você na terceira etapa. Você é aquele que entrou em Canaã. E você é filho de quem?
Você é filho de quem morreu no deserto. Você é filho de quem Deus teve que matar. Essa é uma força de expressão do profeta, mas essa é a verdade. Deus tira um povo do Egito e depois mata eles. Você sabe que quando Deus quis matar aquele povo, Moisés entrou na brecha, porque ele estava fazendo o papel de Cristo. E diz: o senhor não vai fazer isso com eles, não. Para fazer isso com eles, o senhor tem que riscar meu nome do seu livro. Porque se Moisés fosse um igual a eles, você pode ficar sossegado, porque eu vou matar você também. Vai acabar com tudo. Mas não, aquele que falou com Deus, aquele que intercedeu, aquele que se pôs na brecha, Deus não podia fazer nada com ele. Deus não podia matá-lo. Aí Deus teve que respeitar o que ele estava falando, porque ele tipificava Cristo. Ele ia colocar na brecha, como Cristo colocou na brecha por nós, ele colocou na brecha por um povo rebelde, contradizente. Moisés se colocou na brecha por um povo desse. Tem hora que a gente quer colocar na brecha por uma família boa, por uma mulher boa, pelo marido bom. Não, Moisés se colocou na brecha porque não valia nada. O povo era rebelde, estava rebelando contra Deus, estava desobedecendo a sua palavra, a sua mensagem, estava criticando o seu casamento. Tem hora que Deus permite coisas para os outros morrer. Prega, Moisés, você só pode casar com gente da sua nação, certo? Um dia Moisés deu uma voltinha lá, gostou de uma escurinha e casou com ela. Foi a pior viagem para a própria família carnal dele. A Miriam já olhou, ela profetiza, e quando a mulher é profetiza, quando a igreja crê que ela está profetizando, ela fala o que dá na cabeça. Ela não examina se Deus fez aquilo para derrubá-la, se Deus fez aquilo para matá-la. E Deus estava fazendo aquilo para acabar com eles. Oh, mas Deus não pode, ele faz o que ele quer. Ele já não te avisou: esse homem aqui, eu falo com ele face a face. É diferente dos outros. Agora vem a irmã dele falar mal dele. Você vê Brana, Deus revelou tudo para ele. Agora você vê a Miriam da mensagem dizendo que ele não revelou. É outra Miriam. Eles não podem permanecer no estado original. Esse é o problema. Não estamos falando mal, vocês têm que saber que é uma realidade. O irmão Brana mostra isso. A Bíblia está dizendo aqui, ó, ele teve que matar um povo depois de tirar o povo do Egito. Ele teve que matar porque o povo não seguiu a mensagem. Ele teve que matar. Deus teve que fazer a mesma coisa agora também. Todas essas coisas foram tipos. Irmão Brana pregou esse tipo. Ele era um tipologista. Ele mostrou isso para nós. Assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Espera lá, a noiva sai das denominações, mas ela vai morrer? Vai. A noiva sai das denominações. Por quê? Porque Israel saiu do Egito, mas morreu no deserto. A noiva saiu das denominações, mas morreu nesse deserto de 40 anos. Eles morreram no deserto. O que você vê hoje, pregadores falando, até está tudo morto. Pregando contra o Cordeiro ter saído do trono, pregando contra a intercessão, pregando contra o novo nome. Isso é um anjo. Ele é um anjo. Mas é um anjo preso. Ele é um preso do dogma, ele é um preso de Satanás. Ele não quis ser aquele preso da palavra. Brana diz que o Cordeiro saiu do trono e que a intercessão acabou para revelar os selos. Brana disse. Mas os anjos da mensagem diz que não. E as igrejas ovacionam, bate palma. É igual anjo. Você pode ver que aquele pregador é um anjo caído, é um anjo rebelde, é um anjo em prisão. E a sua igreja está toda ovacionando, porque são anjos igual o anjo do púlpito. Eu sei que essa mensagem é forte, mas vamos fazer o quê? Eu que não ando direito também, se eu não andar direito, sou um anjo caído também. Certo? A questão é essa.
Então não é que estamos falando mal, a questão é que, como eu posso falar mal se eu nasci junto com os pais? Eu nasci lá atrás, junto com eles. Eu nasci lá atrás, junto com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, na mensagem. Eu nasci lá atrás, junto com eles. Como que eu posso falar mal deles? Eu nasci ali. Só que dentro desse deserto, quando chega a hora de entrar em Canaã, morreram todos. Eles já, ao espionar a mensagem, vamos dizer isto, eram os espiões da mensagem. Ao espionar a mensagem, chegaram lá. Quem foi? Foram os cabeças, foram os maiorais. Eu também estava no meio deles. Eu vou me colocar no meio deles, porque eu sei que eu sou um que estava no meio deles também. Eu sei que o Josué estava no meio dos 12. O Caleb estava no meio dos 12. Então eu estava no meio deles, examinando a mensagem, dizendo: ó, trovões, não vamos falar nisso não, porque não dá, é perigoso. Olha, isso daí, você depois não tem resposta, não fala nisso não. Eu também estava lá, mas quando chegou o ano 2000, eu tive que pular, eu tive que gritar: subamos e possuamos os trovões, subamos e possuamos um novo nome, subamos e caminhemos nessa terceira puxada. Mas eles foram os que desanimaram o povo. Quando é que desanimaram o povo? Desanimaram o povo no trono de julgamento, em Cádiz Barneia. Foi ali que eles desanimaram o povo. Mas Josué e Caleb ficaram firmes. Então nós queremos ver aonde está o Josué e Caleb. Eles estão com medo dos trovões. Nós não vamos entrar lá na terra, porque os trovões, olha, é uma revelação que só é dada quando o irmão Branham voltar. Eles estão com medo, eles não podem entrar. Mas nós entramos ali. E você sabe, na terra de Canaã já existia os gigantes. Esses são os grandes homens da mensagem, os gigantes intelectuais, teólogos da mensagem. Já existia ali. E o que tivemos que fazer? Tivemos que tirá-los, mostrar para eles: olha, o que você diz que não é nosso, vou provar para vocês que é uma promessa nossa. Vocês estão aí, antes da hora, vocês não recebem nenhuma bênção dessa terra, então vocês têm que sair daí. E eles tiveram que sair. Aqueles que morreram no deserto, você vai ver, aqueles que morreram foram rebeldes, era anjo em prisão, e Deus pegou e matou eles. As pessoas, quando não querem chegar ao lugar da mensagem como ela foi pregada pelo irmão Branham, ele vai mostrar que é um anjo rebelde, ele é um anjo caído, ele é um anjo em prisão. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas do Egito, as destruiu, porque não seguiram a mensagem. A gente só quer ver um Deus bonzinho, que deixa toda coisa errada entrar. Nós queremos entrar no céu com toda porcariada. Vamos para o céu, vamos lá, porque Deus é amor. Hoje você vai no povo da própria mensagem, irmãos, não é revelação não, é amor divino. Aí ele diz: que coisa boa, amor divino. Quem não gosta de amor? Só quem nunca teve um. E agora amor divino. Quer mais amor divino? E esquece da palavra que é o amor divino. A revelação é o amor divino. O Deus encarnado do dia é o amor divino. Eles querem o amor divino, uma filosofia. Não, você tem que ver aqui uma coisa real. O amor divino é uma pessoa. O amor divino foi o ministério do Filho do Homem, Deus do profeta. O amor divino é Deus em nós hoje. Os destruiu porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná do céu que Deus havia mandado para alimentá-los.
Agora Deus trata das pessoas, depois mata elas. Por quê? Deus é mau? Não. Ele mostrou para eles que a terra é vossa. Cada vez que aparecia um problema, eles eram que levantavam contra Moisés. Você sabe que quando você diz o sétimo ser não foi revelado, você está levantando contra Brana? Quando você diz a terceira etapa não aconteceu, a visão da tenda não aconteceu, você está levantando contra Brana. Porque Deus diz que nos dias da voz do sétimo anjo, isto seria revelado. Quando você diz que os 7 trovões não foram revelados e que o irmão Brana precisa voltar para revelar, Deus não vai respeitar essa fé. Você está falando contra Brana. Porque Deus revelou no ministério do sétimo anjo, no irmão Brana, os 7 trovões. Tem coisa que a gente pensa que Deus vai ter que respeitar a gente. Ele respeitou Moisés. Põe você na brecha para você ver. Tenta você colocar na brecha. Hoje você tem que pregar, você tem que mostrar. Você não vê depois Josué colocando na brecha. A brecha foi colocada uma vez, Moisés. A brecha foi colocada uma vez, Jesus. Outra hora que Deus manifestou, não tinha brecha mais não. Quem é agora? Agora é Josué. Tem brecha para nós aí? Você vai se pôr na brecha ao que eu falhar? Não. Pecar contra ele será exterminado. E agora? Contra Jesus podia pecar, mas o Espírito Santo vai fazer intercessão por mim agora se eu falhar? Diz, contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Bem, e a mesma coisa nos dias do ministério de William Branham. Foi William Branham que pregou isso. Nesses dias do ministério dele, não adianta você vai contrariar aquela revelação, porque ninguém vai falar mal de irmão Branham. Vocês vão entender isso. Ninguém xinga Jesus, ninguém xinga o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer no que o Espírito Santo está fazendo naquele dia, se rebelar contra o que o Espírito Santo está fazendo. É os que se rebelaram contra o Espírito Santo fez no dia do irmão Branham. É os que estão rebelando contra o que o Espírito Santo está fazendo hoje, através do ministério da esposa aqui na terra. Amém. Cada parte dessa, se eu for pregar, você já dá um culto, né? A gente tem que passar por cima de muita coisa. Escuta aqui. Estiveram na presença do mensageiro, viram até a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e viram confirmação, porém, por preferirem a crer em Coré. Aí você vai ver quem era o Coré. Era um anjo. Coré era um anjo. Ele era um sacerdote, um levita. Um levita é um anjo. Um sacerdote é um anjo. E aqui está, ele é um anjo, mas ele estava preso em si, preso no seu egoísmo. Ele não queria reconhecer o ministério de Deus em Moisés. Ele queria que o povo visse que todo mundo era santo. Está escrito lá em Números. Toda a congregação é santa. Não é só Moisés, não. Toda a congregação é santa. Eles queriam. Coré, Datã e Abirão queriam que o povo... E olha para você ver. Uma mensagem dessa favorece o povo, todo mundo passa por lá dele. Porque Moisés era o que tinha a palavra. Moisés era um só. E agora a mensagem que Coré estava pregando, não é só Moisés, irmãos. Nós todos. Ei, glória! Ei, glória! Aleluia! Nós também. Então é vocês também que vão morrer. Porque era só Moisés. Deus não respeitou mais ninguém. Todo mundo que pôs ali na frente, Deus pegou e matou. Mas a hora que Moisés diz, risca o meu nome do seu livro, o senhor não posso. Se Caim pedisse, nem está escrito. Se Balaão pedisse, nem está escrito. Entende? Se os 70 pedisse, estava escrito, mas tinha que riscar mesmo. E o nome estava escrito, mas tinha que ser riscado. Agora, um eleito como Moisés, um eleito como Branham, um eleito como a esposa de Cristo hoje,
Isso é eleição. Não adianta querer falar mal, amaldiçoar. Não adianta, você tem que saber que esta mensagem, ela veio para mostrar quais os anjos caídos, quais os anjos em prisão. E quando você ouve um pregador pregar contra a intercessão ter terminado para revelar os selos, você, foi fulano, eu conheço um anjo caído, eu conheço um anjo em prisão. Então você vai começar a detectar muitos, centenas e centenas de anjos, pregadores que estão em prisão. Não é só aqueles que foram presos e vieram lá do céu, em prisões eternas, diz a Bíblia aqui, ó. Eles estão em prisões eternas. Não é somente eles, não. Deixa eu ir logo aqui para você ver que eles estão sendo presos hoje, aqui também. Deixa eu ler, 154 almas encarceradas hoje. Recorde de Hebreus 6, aqueles que uma vez conheceram a verdade e logo rejeitaram caminhar nela. Irmãos, eu duvido que eles, os pentecostais, lendo conosco a mesma Bíblia, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu duvido que eles não estão vendo que aquilo é certo. Eles ficam lá atrás, você desafia eles com a palavra e diz: não teve uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma na Bíblia. E eles ainda permanecem ali. É isso daqui, é Hebreus 6. Mas é um bom pastor, é um grande pastor, é um grande povo. Olha, o meu vizinho, o meu irmão da fé, que uva, que bênção. Para você saber que é uma bênção, leva a mensagem para ele. Você vai ver como é que ele vai levantar contra você. Você vai e mostra para ele. Você quer saber que os trovões foram revelados? Vou te mostrar que os trovões foram revelados. Vai embora. Leve esse CD para lá, não quero nem ouvir. Ele é caído, é um anjo em prisão. E não adianta você querer tirá-lo da prisão. Vou libertar meu bom irmão. Não adianta. Ele tem que ouvir por si e ver: eu estou sendo ungido por um espírito em prisão. Fui aprisionado na denominação Pai, Filho e Espírito Santo. Fui aprisionado na primeira e segunda etapa, sem saber trovões, sem saber o sétimo selo, sem saber do novo nome. Fui aprisionado e eu quero me soltar agora. Eu quero ser livre. É a pessoa. É a pessoa. Como o pastor Sinival leu aqui, 205, 206 da festa das trombetas, você vê irmão Brana falar uma coisa dessa, os outros nunca viram. Eu nunca escutei alguém falar isso. O Espírito Santo esteve preso por esses 2000 anos. Alguém poderia chamar de: vem cá, irmão Brana, você disse que ele esteve preso, mas olha, tem os mensageiros das eras. Como que ele esteve preso? Ele não podia fazer estas obras que ele fez no tempo de William Branham. Ele estava preso, não tinha ninguém para ouvir uma mensagem daquela. Se vocês entenderem, meus irmãos, quando essa mensagem veio para o Brasil, ninguém podia escutar uma mensagem dessa que eu estou pregando hoje. Quando a mensagem veio para o Brasil, não podia. Vocês têm que entender que não podia. Não era tempo, era tempo de leitinho, era tempo de te preparar, era tempo de ensinar você a dar os primeiros passinhos. Agora não, agora é tempo final, agora é hora de ouvir isso, é hora de comer uma carne fresca, uma feijoada. É bom, não é? Muito bom. Mas aqueles que uma vez conheceram a verdade e logo rejeitaram caminhar nela, para os tais não há mais arrependimento. Irmão, é tão difícil. O irmão Brana chega aqui e diz assim: ó Deus, que não seja assim. Que não seja assim, porque... mas ele vai, mas que não seja assim, porque ele estava vendo como pode esse povo, não tem jeito mais de arrepender. Como pode? Você pega o povo pentecostal, para arrepender eles tinham que crer em Brana. Você pega o povo da mensagem, para arrepender eles têm que crer no que eu prego.
Oh, ele quer dizer que é algo. Não, eles têm que crer nisso daqui. Eles têm que crer nisso daqui para se arrepender. Então, eles estão fora do arrependimento, eles não crerão. O irmão Branham pregou os ungidos dos últimos dias e diz: é assim diz o Senhor, eles não receberão essa mensagem. Então, para que eu estou pregando? Para almas encarceradas. Vê você, são crentes fronteiriços. É aquele crente chega assim, primeira etapa, segunda etapa, aí dá uma olhada lá, ouve sobre os trovões, sétimo selo revelado, toda a visão da tenda, bonito, mas não sai daqui a beirada, crente fronteiriço, não vai para lá de jeito, não passa para lá de jeito nenhum. Crente fronteiriço, ele viu, aquilo é verdade, olha, ele está mostrando, parágrafos, foi Brana que falou, mas ele não pode passar daquilo ali, é fronteiriço, é um anjo preso, é um anjo preso, é um irmão, uma irmã, eles estão presos para não entrar, para não seguir a mensagem. Por quê? Eles são presos pelo egoísmo deles. Eles são presos pela maneira de ver deles. O irmão Branham diz que Deus cegou os judeus para poder vir pregar a nós, os gentios, trazer a salvação para os gentios. Mas o irmão Branham diz que os gentios não foi Deus que cegou. O irmão Branham diz: eles são cegos por si próprios, eles estão cegando a si mesmos. Cegos, nus, infelizes e não sabe. E não adianta você falar para ele: você está nu. Ele diz: não, eu estou vestido. Você não tem a roupa dos selos, a roupa dos trovões, a roupa da terceira puxada. Você não tem, não, eu tenho. Não adianta você teimar com eles, certo? Vou chegar daqui a pouquinho para Laodiceia, para vermos mais um pouquinho o que é essa Laodiceia. Olha, são crentes fronteiriços. Quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e rejeita recebê-la, então, segundo o livro de Hebreus, não há nada em todo o mundo que possa salvar. Não há mais recurso, não há arrependimento, não há redenção, nem nada. Irmão Branham, poderia maneirar para nós daqui, não podia? Irmão Branham podia dizer: oh, não, mas se você arrepender, então, ele não há arrependimento. Esse é o tipo de gente que não vai arrepender. Irmão, a melhor coisa que você fez quando ouviu a verdade, aquietou, procurou, examinou, foi a melhor coisa que você fez. Porque quando a mensagem chega a você, você ouve e a rejeita, aquilo te cega de uma tal forma que nunca mais você pode arrepender. Tem gente aí que a gente vai pedir: oh Deus, abençoa o irmão fulano de tal. Ih, mas já blasfemou, não vai ter jeito mais. Mas eu não posso orar. Pode orar, você pode orar, mas você tem que saber, se isso daqui não for verdade, então não adianta pregar o evangelho, não adianta pregar a mensagem do profeta, porque Hebreus está dizendo que é assim: não há mais recurso, não há arrependimento, não há redenção, nem nada, porque o Cordeiro já saiu do trono. Então, quando apresenta para ele precisa aceitar. Quando eu ouvi essa mensagem, eu ouvi, e eu não ouvi de terceiros, nem de... Eu ouvi essa mensagem, lendo a mensagem. Eu ouvi, disse a verdade, eu creio. Você vai ficar sozinho, não importa, eu creio. Eu creio nessa mensagem. Nós não estamos ligados à igreja. Deus viu que eu não estava ligado à igreja, nem ao meu ministério. Porque eu preguei uma coisa que não tinha ninguém no país, nem fora do país, para me abonar. Porque quando você prega uma coisa e traz um grandalhão lá dos Estados Unidos, aí, meus irmãos, é isso mesmo. Isso é verdade. Aí todo mundo é enganado. Todo mundo é enganado. Porque eles não têm a revelação. Ah, mas andaram com o profeta. Mas quantos que andaram com Jesus? Até Judas andou com Jesus. Não vai falar de todos eles, não. Mas eles teriam que saber disso daqui, ó. Não há recurso mais.
estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia, somente esperando o juízo ardente e terrível que também devorará ao adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido pregada e completamente vindicada, e alguém dá meia volta e se distancia dela, então já não há esperança alguma. Está dizendo, não há esperança, a pessoa distanciou. Tem hora que você tem esperança por um filho, por uma filha, pela mulher, pelo marido, você tem esperança ainda. E você pode manter essa esperança, porque aquelas pessoas estão ao seu redor e estão vendo os seus passos. E elas crêem naquilo que você tem, mas elas não têm força para seguir. Elas não têm força. Há uma esperança, elas não serão perdidas. Essas não serão perdidas. Perdidos são aqueles que ouvem, já viram as costas, já falam mal, e depois não tem jeito mais, não tem perdão, gente. Hebreus está dizendo que não tem perdão. Esse é o fim, é horrível, porém tenho que dizer isto. 155 almas encarceradas hoje. Recordem, os anjos que não guardaram a sua dignidade têm sido postos nesta prisão. Os anjos que não guardaram a sua dignidade, que não guardaram a sua honra, têm sido postos nesta prisão. Eu vou falar alguma coisa que vai pesar, mas o homem, o marido que não guarda a sua dignidade, sua honra para com a sua mulher, ele já está nessa prisão. A mulher que trai o seu marido já está nessa prisão. Você já ouviu muita palavra. Você não tem que brincar de igreja. Você tem que saber. Ele diz que eu estou em prisão, mas eu estou livre. Agora que eu estou livre. A mulher diz assim: agora que eu estou livre. Ela teria que saber isto. Ele teria que saber isso daqui. Agora já não estou mexendo lá fora, mas não, estou mexendo dentro do grupo agora, dentro dos que crê. Você pode dizer, eu não vejo assim. Esses anjos não guardaram sua honra, e eles foram postos aonde? Em prisão. Esse marido não guarda sua honra, esse pastor não guarda sua honra, sai com outra mulher que não é a mulher dele. É um anjo em prisão. Você não vai dizer que ele não é um anjo. Ele é um anjo, mas ele é preso, porque ele não guardou a honra, não guardou a dignidade. Aquela mulher, seja mulher de pastor, seja filho de pastor, seja de quem for, que não guarda a sua honra para com aquele marido, está em prisão. É um anjo que tem te aprisionado, é um anjo do sexo. Oh, mas tem. Ou você acha que um anjo de atração, que uma mulher põe uma roupa, meia roupa e sai na rua? O irmão Branco diz assim: sempre elas esquecem a saia em casa, sempre elas esquecem de pôr em roupa. E tem aqueles que a apoiam ainda, porque estamos vivendo no tempo delas, elas têm direito de fazer o que elas bem entendem. Então eu sei que essas coisas aqui vai te colocar e me colocar mais num funil, porque você nunca bate lá sem primeiro bater aqui, certo? O ministro nunca bate no povo sem primeiro bater nele. Anjo em prisão não guardou sua dignidade. Pastor em prisão não guardou a dignidade da mensagem que Deus deu para nós, não guardou a honra da mensagem. Se Deus diz que já está feito, está revelado, se Deus diz foi nos dias da voz do sétimo anjo não está para frente, sétimo anjo está para trás. Se Deus disse
e você então não guardou a honra desta mensagem, a dignidade de ter esta mensagem. Para começar, você não é digno de pregar essa mensagem. O que foi que caiu na mão de William Branham? Uma espada. E o que é que ele disse? Coube perfeitamente na minha mão. A gente quer ouvir essa mensagem de hoje pregada por homens que essa espada não cabe na mão deles. O povo está assim, eles querem ouvir. Eu quero ouvir a mensagem, mas pelo fulano de tal. Essa espada não cabe na mão deles. Essa revelação não cabe na mão deles. São anjos em prisão. Não cai na mão deles. Essa revelação não cai. Esse CD não cai na mão deles. Amém. Muito bom, né? Muito bom. Coisa bom para tomar para nós todos. Isso aqui, quando eu prego essas coisas, eu prego porque isso tem que começar de mim. Começar de mim para vocês. O irmão Branham diz: esse tabernáculo precisa de uma matança, começando da casa desse púlpito até a casa do zelador. Então nós temos que saber, não é só falar dos outros, é falar de nós também. É saber que o fardo sobre nós também é pesado. E nós temos que saber viver esta mensagem. Antes que eu chegue nesse ponto aqui, eu queria tomar esse pontinho, que um ano jubileu. Deixa eu lembrar vocês outra vez, estamos vivendo esse ano, para mim, esse ano é o ano jubileu, esse ano. Não só o mês de março, onde foi revelado os selos, não só o mês de fevereiro, onde Cristo, há 50 anos atrás, veio no Monte Pôr do Sol e se materializou no seu profeta, não só isto. Eu creio que isso daqui pode ajudar muita gente. Olha o que o irmão Branham diz, 156, almas encarceradas hoje. Se recorda do que disse há alguns anos, ao voltar de uma viagem a Chicago, ou a América o receberá este ano, ou não receberá mais. Sabe o que nós temos dito? Ou o Brasil recebe esta mensagem este ano, ou não receberá mais. Você tem base em alguma coisa? Tem. 50 anos. É o meu jubileu. É tempo de liberdade. É tempo de você que está preso no seu amo se desprender. Jogar seu enxadão fora, sua foice, sair correndo. Dizer: eu sou livre, sou livre. Mas eles não querem se desprender do seu amo denominacional, do seu amo sem revelação, do seu anjo sem revelação. Eles não querem se desprender, mas é tempo, isso daqui é o final para nós. A América receberá nesse ano ou não receberá jamais. Isso foi em 1963. E eu estou dizendo agora, 50 anos depois, ou o Brasil recebe a terceira puxada original esse ano, ou nunca mais receberá. Vem? Quer mais alguma coisinha? Estava pensando num estado de pesadelo. Que o estado de pesadelo, o irmão Branham diz: você não está acordado e nem está dormindo. O pesadelo fica no meio. Aí você tem alucinações. Você não está aqui, mas não está descansando também. Que espírito! Isso daí, Laodiceia me veio na hora. Laodiceia é desse jeito. Laodiceia é uma igreja que está vivendo desta forma. Laodiceia, ela está vivendo nesta dimensão, a quinta dimensão. Tem a sexta, a sétima é Deus, a primeira, segunda e terceira é nós aqui, luz, matéria e tempo. A quarta dimensão, a televisão, as doenças horríveis,
está na quarta dimensão, e a quinta dimensão, a região dos perdidos. A sexta dimensão, os salvos que estão guardados debaixo do altar, que é a sétima dimensão, onde está Deus. Agora, passa por tudo isso. Você saiu de Laodiceia, graças a Deus. Sabe de onde você saiu? Você saiu de uma era que estava te prendendo numa dimensão terrível, na quinta dimensão, e você não sabia. Mundo, nem Deus, parado no meio, não frio, nem quente. É aquele indivíduo, não é da mensagem mundana e nem da verdadeira, está parado no meio. O crente está vivendo nessa terra, ele já está vivendo nesta dimensão, ele está vivendo nesse lugar horrível, nem frio, nem quente. Outra coisa para me finalizar aqui, que ainda poderia mais um pouquinho, mas já estou acabando. Onde o Mombrana fala sobre iniquidade, ele diz: você sabe o que é iniquidade? É quando você sabe que algo é verdade e contudo não faz. Você é um praticante de iniquidade, é saber, essa mensagem é verdade, mas não vai dar para mim sair do meu companheirismo, do meu amo, não vai dar. Ela é verdade. Então o que? Praticante de iniquidade. Você sabe, quem é que não sabe que esses parágrafos são verdade? Quem é que não sabe? Qual pentecostal não sabe que Atos 2,38, por mais que eles falaram contra, eles não sabem, é Bíblia. É Bíblia. Se eles não têm resposta, se eles deram uma resposta, mas Pedro falhou, eles deveriam saber que quem pôs Pedro como pastor não foi a Assembleia, não foi a Batista, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou um que falhou, diz: pastoreia minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Você pode pastorear minhas ovelhas, gente adulta, meus cordeiros, mocidade, adolescente, você pode pastorear, você tem qualidade, você tem caráter, você falhou ali, mas você tem caráter, você não é um anjo caído, você não é um anjo preso. Amém. Leva isso para casa, certo? Leva isso para casa. Você não pode continuar na situação que tem vindo. Nós aqui nessa terra, ainda como crentes, tem um meio de nós nos libertarmos. O único meio é a confissão. Pastor e igreja, marido e mulher, mulher e marido, chegar, vamos mostrar que não somos anjo preso. Somos livres. Falhamos. Mostra tudo isso e viva a sua vida cristã dali para frente. Esse é o meio de liberdade que nós temos hoje. Deus tem dado oportunidade para o Brasil 50 anos após tirar a oportunidade da América. Ele está dando oportunidade para nós no Brasil. Só que é tão simples. Quando o Mombrana falava isso aqui lá também, é tão simples. Quando eu prego essas coisas aqui, é tão simples. Brana é um ser mortal, caçador, pescador. É ele. Nós que dizemos que Brana é perfeição, o povo lá naquele tempo, não. Nem quem andou com Brana fala isso. Quem andou com o irmão Brana fala diferente. Fala que ele morreu porque ele disse que ele era o Elias. Ele não era só Elias não, rapaz, você está muito cego. Ele morreu porque tinha que morrer. Porque teria que ter um ministério de 40 anos. Você já pensou bem se o irmão Brana durasse até 1990? Aí depois dele ter mais 40 anos para poder vir o ministério da noiva? Por quê? Porque senão o tipo estava errado.
Você tem que ver o tipo assim, como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Quem libertou a noiva quando ela saiu foram os trovões. Quando o irmão Brana revelou, libertou. Agora, irmãos, falar em trovões, hoje é 50 anos depois que foi revelado os trovões, gente. Hoje, para nós, deveria ser tão simples. Para eles, naquele tempo, nunca tinha escutado falar em trovões. Os trovões foram revelados. Os trovões é a voz de Deus. A voz de Deus é revelada através de um homem. Agora hoje, quanto tempo se sabe de trovões e o povo gentil ainda é incrédulo, e Deus não revelou trovões para judeus, Deus não revelou sétimo selo para judeus, tudo isso é um ministério para gentil. O sétimo anjo não é o anjo dos judeus. O irmão Brana pensava que ele ia levar a mensagem para os judeus. O irmão Brana pensava. E tem gente hoje na mensagem e fora da mensagem até que pensa que o irmão Brana ainda vai levar a mensagem para os judeus. O irmão Brana pensava também antes dos selos. Mas quando ele viu o quinto selo aberto, ele diz: não. Vai a perguntas e respostas sobre os selos para você ver. Diz: não. Mas não terá o nosso Elias, não tem que ir aos judeus. Diz: não. O nosso Elias, o nosso é o quarto. Para os judeus é o quinto. Não é o nosso aqui que vai para lá. Mas o irmão Brana pensava que ele ia lá a mensagem do profeta do século XX, quando ele pregou naquele filme, ele dizia que o ministério dele ia ser uma bênção para Israel. E ele tentou ir lá e Deus diz: volta, não é hora, não é tempo ainda. E não era para o irmão Brana. E ninguém deve pensar que é o irmão Brana que vai lá, porque não era para o irmão Brana. O irmão Brana é quarto Elias. Aquilo ali é para o quinto Elias. Mas o povo até hoje está cego a esse respeito. Como que vão crer em trovões, novo nome? Tem que tropeçar mesmo. Mas lembra-se, o anjo preso, um pregador preso, um marido preso que não consegue se libertar para amar sua mulher, uma mulher presa que não consegue se livrar para amar seu marido, um pastor preso que não consegue se libertar para receber a mensagem de Deus no dia, uma igreja presa que não consegue se libertar para ver a verdade no dia e fazer sua decisão. Mas graças a Deus que Ele nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho libertou os discípulos, o Filho nos libertou também. Obrigado, Senhor, por este momento de libertação. Eu sei que muita gente, muitos irmãos e muitos aqui mesmo que me ouvem, o corpo já está cansado, estão cansados do dia a dia, estão cansados do trabalho, mas nós estamos aqui crendo na sua palavra. Nós estamos certos que não estamos acompanhando nenhum anjo preso, mas um anjo livre, o anjo que aceitou a palavra, um anjo que prega a verdade, um anjo que é um ministro que leva a mensagem para o povo. Pai, ajuda esta igreja por toda parte, no Brasil e no mundo, que receber esta mensagem é receber o jubileu de Deus, a liberdade que Deus propõe para nós no Brasil neste ano, uma libertação, um ano jubileu. Crer na terceira puxada, crer no novo nome, crer que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.